Amém? Irmãos, nesse mês de setembro nós estamos seguindo a série Fiéis, Ensináveis e Disponíveis. Você pode dizer para o seu irmão, fiéis, ensináveis e disponíveis. Então hoje, seguindo esse mesmo tema, nós vamos falar de servos segundo o coração de Deus. E para mim esta expressão, essa junção dessas três palavras, fiéis, ensináveis e disponíveis, a gente vai ver hoje à luz da Bíblia, que de fato é uma chave, irmãos, que faz a gente avançar em muitas áreas e em muitas circunstâncias. É muito daquilo que a gente precisa para que os céus se abram ainda mais intensamente na nossa vida. Na Bíblia, irmãos, como um todo, a gente vê a história de vários homens de Deus que se colocaram nessa situação. Alguns, a Bíblia fala muito pouco. Por exemplo, a Bíblia fala muito pouco de Mardoqueu, que foi o tio da Esther. E olhando a história, a importância que ele teve na história, ele foi um homem que Deus usou para uma obra muito específica e muito grande. E tem vários outros nessa mesma situação. Mas todos eles, irmãos, quando a gente olha, eles tinham essas características. Eles eram fiéis, eles eram ensináveis e eles eram disponíveis. E hoje nós vamos entrar um pouco a fundo para entender o que significa cada palavra dessa. Porque eu creio que quando a gente fala sobre fidelidade, sobre a humildade para aprender e sobre disponibilidade, muitos sofismas se levantam na nossa mente, irmãos. E até mesmo na minha mente, muitos sofismas se levantavam. Até o Senhor começar a colocar por terra. Você quer ver um sofisma? Quando a gente fala que tem que ser disponível para a obra de Deus, vem a impressão que é a pessoa que vive tempo integral. Eu preciso largar meu emprego, a minha família, e viver igual um eremita, igual João Batista no meio do deserto, comendo mel silvestre, gafanhoto, e vestido de roupa do que bicho que era? De pano de camelo? Vestido com uma roupa de... Que bicho que era? Ele vestia com uma roupa lá, de um pelo de um bicho, texugo, sei lá o que era. Mas não é isso, irmãos. A situação não é essa. Quando a gente fala em ser fiel, ensinável, disponível, nós vamos entender aqui que Deus, ao longo da história, levantou pessoas para impactarem aonde o Senhor mesmo o colocou. Por que Deus te coloca num lugar para depois te tirar desse lugar? Não é mais lógico que Deus te colocou lá para você florescer, para você abençoar e ser luz naquele lugar? Para a gente não ser luz só dentro da igreja, mas ser luz no mundo. Nós somos a luz do mundo e não a luz da igreja. O Senhor não nos colocou aqui nessa terra para que em nós, é a promessa que está sobre Abraão, para que em nós fossem benditas todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra não estão só dentro aqui da igreja. Então, nós vamos ver a história de alguns homens que se colocaram nessa posição de ser fiel, ensinável e disponível. Um deles, irmãos, Neemias. Eu gosto muito da história de Neemias, porque a história de Neemias, ela comunica com a história de muitos de nós. Porque Neemias não era profeta, não era apóstolo, não era discípulo, não era sacerdote, não era príncipe. Neemias não era nada, não tinha título. Neemias era um homem comum, como eu e você. Tinha o trabalho dele lá, era copeiro do rei, levava a comida do rei, lavava uma louça, fazia alguma coisa, e vivia a vida dele. Mas existia uma fidelidade no coração dele. Ele era sim uma pessoa ensinável. E no momento que houve uma necessidade, ele se colocou disponível. E isso fez toda a diferença. E Deus não usou Neemias numa área, ainda que seja numa área fora da zona de conforto dele, mas Deus usou Neemias numa área que trazia paz para o coração dele. Deus não quer usar você em nenhuma área, Deus não quer que você seja bênção numa área que não traz paz para o seu coração. Irmãos, o propósito e o chamado de Deus para a sua área pode ser fácil, pode ser difícil, pode ser o que for. Uma coisa eu sei, traz paz para o seu coração. Você vai sentir satisfação em fazer aquilo que o Senhor te chamar a fazer. Neemias, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, nós vamos ler aqui, eu estou com a versão NVI. Os irmãos que estão no trilho de treinamento, no maturidade cristã, já conhecem todas as versões da Bíblia, né? Quem escreveu, como que aconteceu. Eu estou aqui com a NVI, que diz assim, palavras de Neemias, filho de Recalias. Isso aqui é tudo que se fala da família de Neemias, do pai dele e do irmão dele. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Fortaleza, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram.
os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, eles passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém ele foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. A história de Neemias a gente conhece. A história de Neemias está em Esdras e Neemias, né? Esdras e Neemias eles foram contemporâneos e você pode ler a história inteira na sua casa porque é um livro maravilhoso e vai falar muito ao seu coração. Mas como eu disse, o que me chama a atenção na história de Neemias é que ele era uma pessoa, de certa forma, até improvável. Porque por mais que ele estava assistindo diante do rei e aprendendo e vivendo naquela ambiência de palácio e etc., ele era um copeiro, ele era um empregado, ele era um servo. Ele não tinha, Neemias tem algumas vertentes que até acredita que Neemias era eunuco. E se isso fosse verdade, ele não poderia, por exemplo, cumprir o trabalho sacerdotal. Então ele era até mesmo impedido pela lei mosaica e deuteronômica de seguir um trabalho ali na obra. É como se ele não pudesse ser um pastor, como se ele não pudesse ser um líder, porque a condição física dele o impedisse disso. Ele tinha todos os motivos para dar um passo para trás e não decidir fazer nada. Aqui, lembrando, irmãos, dessa situação, desse contexto, o povo de Israel de Judá, aliás, já tinha sido levado cativo, e aqui está no final do período do cativeiro, no final do exílio. E Deus começa a levantar algumas pessoas para abençoar o povo. Então, Neemias era copeiro do rei, descendente da tribo de Judá. Os profetas no tempo de Neemias, os profetas eram Ageu, Malaquias e Zacarias. Neemias não era profeta. O sacerdote escriba nos tempos de Neemias era Esdras. Esdras era o responsável pelo trabalho sacerdotal e por ensinar a palavra. O sumo sacerdote nos tempos de Neemias era Josué. E o príncipe de Judá nos tempos de Neemias era o príncipe Zorobabel. Como eu disse, Neemias não tinha nenhuma responsabilidade. Ele não tinha nenhum título. O título dele era copeiro, era empregado de Artaxerxes. Todos esses juntos fizeram uma reforma religiosa em Judá. Então, quando Deus traz toda essa turma, vem toda essa turma. Quando Deus traz todo mundo, eles fazem uma reforma religiosa, a gente conhece a história de Neemias, eles edificam o muro, ele restabelece Jerusalém, eles começam a ensinar a palavra para o povo, eles fazem uma reforma. E aí eles voltam para a Bíblia e eles compilam os livros de 1ª e 2ª Crônicas, e eles escrevem 1ª Esdras e 2ª Esdras. 2ª Esdras é o livro de Neemias. E ali eles começam a ensinar a lei para o povo. E eles criam também nesse período a Assembleia de Juízes, que no tempo de Jesus foi conhecido como Sinédrio. Então, eu estou passando esse contexto histórico, irmão, só para a gente entrar de fato na palavra. E a pergunta que eu sempre faço diante desse contexto, quando eu leio essa história de Neemias, se Neemias não era sacerdote, nem escriba, nem profeta, e nem era de linhagem nobre sobre Israel, porque ele foi o restaurador do muro e o principal facilitador do retorno dos cativeiros a Jerusalém. Se ele não tinha um título e não tinha uma responsabilidade formal, por que Deus pegou aquele homem para fazer uma grande obra? Uma obra diferente, uma obra específica. Por que ele foi a pessoa escolhida para isso? Por que Deus não levantou Zorobabel? Por que Deus não levantou Anani? Por que Deus não levantou os demais? E poucos desses irmãos que nós temos falado aqui, a gente consegue pegar evidências tão grandes, irmãos, de ser uma pessoa que foi ensinável, de ser uma pessoa fiel, ensinável e disponível como Neemias. Esse homem comum e sem posições hierárquicas ou nada especial. O homem que inclusive, ele executava uma atividade de contexto secular. Ele era um trabalhador normal, irmãos, trabalhava numa empresa. Era uma pessoa de um contexto secular, ele não teve um chamado específico e ele não foi ungido por ninguém. E isso me chama muita atenção na história de Neemias. Mas na condição de ser fiel, ensinável e disponível, Neemias ele se incomodou com o estado das coisas. Ele sentiu o chamado e se prontificou a fazer alguma coisa. Ele foi uma pessoa que se incomodou quando ele viu a destruição. Neemias era um homem comum, que não tinha títulos. Mas quando ele viu, por exemplo, o Brasil no estado que está, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Quando ele viu a decadência das famílias, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Quando ele viu o que o diabo estava fazendo com as crianças, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Quando ele viu o inimigo zombando da imagem e da semelhança de Deus, quando ele viu o inimigo zombando das famílias que Deus tinha estabelecido, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa.
E não importa posições, títulos ou capacidade, no momento que você se diz, eu preciso fazer alguma coisa, e se incomoda, e faz o que Neemias fez, se propôs a orar e jejuar, o Senhor te levanta na terra. Não importa títulos, não importa a linhagem real, não importa se você é filho de pastores, da segunda, terceira, quarta geração, não importa se você tem um sobrenome ou se você não tem um sobrenome, no momento que você se propõe e fala, eu preciso fazer alguma coisa, o Senhor te levanta na terra, para a glória do nome dEle. Assim é na sua casa, na sua família, assim é no seu local de trabalho, assim é aonde você passar. Se você se propor a fazer algo, e orar, e jejuar, o Senhor vai te levantar. Na condição de fidelidade, Neemias não se limitou à sua condição atual, que provavelmente desqualificava. Talvez Neemias era até desqualificado para aquela obra. Talvez o que Neemias sentiu de fazer era maior do que a capacidade, maior do que ele podia, maior do que ele vislumbrava, mas ele foi tomado por uma visão. Ele falou, eu quero ver o meu povo restaurado, eu quero ver a obra restaurada, eu quero ver Jerusalém restaurado, eu quero ver a minha família restaurada, eu quero ver a minha nação restaurada, eu quero ver famílias fortes, famílias abençoadas, eu quero ver famílias unidas, eu quero ver as obras do inimigo sendo caídas por terra no nome de Jesus. Neemias se propôs, e ele orou e jejuou e creu no Senhor que faria algo. A palavra fiel, irmão, significa aquele que é digno de confiança, aquele que cumpre as promessas que faz e os propósitos que determina, aquele que todos sabem que pode lhe atribuir algo e será concluído. Deus viu essas atribuições em Neemias. Todo mundo espera que a gente tenha essas atribuições a despeito da nossa humanidade. Deus conta que nós tenhamos essas atribuições para nos levantar na terra. Uma pessoa que é digna de confiança. Uma pessoa no qual Ele vai depositar algo e vai corresponder. Os fiéis são aprovados por Deus. No Salmo 101, verso 6, a Bíblia diz, os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Tem versões que diz, os meus olhos procuram, ou estão sobre os fiéis da terra. No meu entendimento, o Senhor está olhando do céu e procurando os fiéis. Quem é o fiel que eu posso usar? Não importa onde está. Não importa em qual religião está. Não importa a circunstância que está. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Às vezes Deus acha esses fiéis lá no crime, aí tira de lá, lava, purifica, restaura e levanta para uma grande obra. E é assim que o nosso Deus faz. E diz, somente os que têm vida íntegra me servirá. Então, na condição de um homem fiel, Neemias, ele é encontrado por Deus. E depois na condição de uma pessoa ensinável, Neemias ele ora buscando a direção. Ensinável, irmãos, essa palavra ensinável você pode trocar pela palavra humilde. Aquela pessoa que reconhece que precisa de Deus, que precisa de alguém, que precisa aprender com o Espírito Santo. Aquela pessoa que reconhece que em algumas áreas, em algumas situações, do jeito que está, não dá para continuar. Essa pessoa é humilde, é a pessoa que sabe que precisa aprender algo com alguém, e que senta para aprender. E Neemias fez essas alianças. Ele se cercou de quem o podia ajudar. Neemias, ele teve humildade para buscar ajuda, tanto de Deus quanto de homens dignos de confiança. E ele sentou para aprender o que ele precisava aprender com os profetas e com os sacerdotes. Ele entendeu que a missão dele dependia de um aprendizado. O ensinável é o que tem humildade para aprender, para sentar para ouvir, e que valoriza o que as pessoas têm para oferecer. O ensinável aprende novas habilidades que o torna capaz. E essa capacidade o leva a cumprir um propósito especial. Pessoas ensináveis se tornam capazes. Se você sentar para ouvir, para aprender, para receber da parte do Pai, você vai se tornar uma pessoa capaz. Você vai se tornar uma pessoa capaz. Deus sempre conta com pessoas capazes na sua obra. Dentre tantos momentos que a Bíblia nos mostra essa verdade, nós podemos ver três que são principais. Irmãos, Deus sempre conta com pessoas capazes, capacitadas. O Senhor, Ele prepara caminhos, circunstâncias, pessoas que vão te ajudar, que vão te orientar, que vão te instruir. A Bíblia fala em João 14 que o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. O Senhor, Ele prepara oportunidades e abre portas para te capacitar. E depois que você está capacitado, Ele te chama para uma grande obra.
O Senhor prepara oportunidades na vida de todos. Todos nós, um dia tivemos uma oportunidade, ou estamos tendo uma oportunidade de ser capacitado por Deus para um projeto específico, para uma grande obra. Êxodo capítulo 18, versículo 21. O povo de Deus tinha saído do Egito, estavam passando pelo deserto. Moisés era o único líder do povo. Moisés julgava o povo ou orientava o povo, ensinava a palavra de manhã, de tarde e à noite, todos os dias. O sogro de Moisés, que era um homem experiente, veio visitar ele e quando viu aquela situação, falou: Moisés, eu venho te visitar aqui, você não faz nem um churrasquinho, a gente não consegue nem conversar, você está o dia inteiro aí ensinando o povo, julgando o povo, ensinando a lei, a palavra. E ele viu: Moisés, isso não é bom nem para você e nem para o povo. Mas Moisés tem uma saída para isso, está aqui no verso 21. Escolhe dentre todo o povo homens capazes. A primeira coisa que ele fala: homens, e você pode falar mulheres, pessoas, filhos, de uma forma geral. O Senhor conta com pessoas capazes. Escolhe dentre todo o povo pessoas capazes. Capazes. Que o Senhor deu as oportunidades e que esta pessoa se decidiu se capacitar. Depois de capazes, tementes a Deus, dignos de confiança que eu falei é uma pessoa fiel. O fiel é aquele que é digno de confiança. Então Jetro fala para Moisés: escolhe homens capazes, se são capazes é porque são ensináveis, já aprenderam e foram capacitados. Tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos, estabelece-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E aqui, essa daqui é o principal princípio da delegação. Escolhe pessoas capazes, fiéis, ensináveis e delega algo. Depois em Atos capítulo 6, verso 13, Atos 6, o que estava acontecendo? Existiam ali os cristãos helenos, os irmãos, os judeus gregos, e existiam os cristãos judeus. Existia uma confusão ali entre eles, que os gregos achavam que as suas viúvas não estavam sendo supridas, que existia ali um julgo desigual. Pedro fala da mesma forma para os irmãos. Opa! 6, 3. É o 3, tá? Não o 13. Então Pedro orienta da mesma forma os irmãos. Pedro fala: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, ou seja, fiéis, que merecem confiança, cheios do Espírito e de sabedoria. Por isso escolheu entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos a eles esse serviço. Mais uma vez, o Senhor está chamando pessoas capazes e ensináveis, pessoas que merecem confiança, pessoas fiéis. E depois em 2 Timóteo, no capítulo 2, quando Paulo fala para Timóteo compartilhar a palavra, 2 Timóteo 2, 2, Paulo fala a mesma coisa. As palavras que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis. Mais uma vez, o Senhor buscando os fiéis da terra. Mais uma vez, o Senhor buscando aquelas pessoas que merecem confiança na terra, a despeito da sua humanidade. A despeito de ser humano, e que sejam também capazes, mais uma vez o Senhor buscando pessoas capazes, de ensiná-las a outros. Então essas palavras, irmãos, fiéis, ensináveis e disponíveis, ela permeia toda a Bíblia. Desde a antiguidade o Senhor está procurando pessoas, servos, nessas características, porque Deus conta com os fiéis e capacitados. Existe uma expressão, irmãos, que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Alguém já ouviu essa expressão? Eu já ouvi muito, irmãos, mas nunca achei na Bíblia. E aí eu tive um problema com isso, né? Porque eu não achei na Bíblia, eu estranhei. É meia verdade, irmãos, essa expressão. Porque Deus conta com pessoas capacitadas. Ele dá as oportunidades para as pessoas se capacitarem, mas Ele chama pessoas capacitadas. E a gente vai ver aqui diversos exemplos de pessoas que foram capacitadas pelo céu para desempenhar um trabalho, uma função. Nós temos que ter um cuidado bastante sério, irmãos, que a gente não pode correr o risco de cair na armadilha de transferir para Deus aquilo que Ele já definiu pela palavra, que é nossa responsabilidade. Tem coisas que pela palavra é para nós fazermos. Fala assim: é para eu fazer.
Tem coisas pela palavra que é para você fazer. A Bíblia diz, em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para os homens e os seus filhos. Às vezes a gente busca coisas encobertas, mas a gente ainda não se aplicou naquilo que está revelado. Quando a gente aplica o nosso coração naquilo que já está revelado, irmãos, Deus revela as coisas que estão encobertas. Como que é isso, irmãos? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho falado do trilho de treinamento. O trilho de treinamento é algo que está revelado. É para nós. É para nós e os nossos filhos. Deus não vai descer aqui para fazer o trilho de treinamento no seu lugar. E Ele não vai fazer um upload do céu para colocar na sua mente aquilo que você não tem buscado. A gente precisa buscar da parte de Deus. A revelação, ela vem para o nosso coração, mas a matéria-prima da revelação é o conhecimento das verdades de Deus. Sim, irmãos, para a gente viver bem, a gente precisa conhecer a lei de Deus, os princípios que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo. E se a gente não buscar os princípios que a gente encontra na palavra, o Espírito não vai falar ao nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, e se a gente não ouve a palavra, a gente não aprende a palavra, se a gente não se coloca numa condição de ser ensinável e ensinado pela palavra, algumas situações da nossa vida não acontecem, porque a gente não repara em alguns princípios que regem a vontade de Deus, o reino de Deus. Existem coisas reveladas que o Senhor já revelou para o seu coração. Sou eu e você que precisamos fazer. Pode ser difícil, pode ser incomum, mas tudo aquilo que vale a pena na nossa vida, irmãos, exige esforço. Você constrói uma casa tijolo a tijolo, você constrói um casamento tijolo a tijolo, você constrói uma carreira ano a ano, posição a posição, tijolo a tijolo, da mesma maneira, a partir de coisas que já estão reveladas. A partir de princípios que o Senhor já estabeleceu. Você quer ver um princípio que o Senhor já estabeleceu, que já está revelado? O princípio da honra, princípio do perdão, princípio da generosidade. O Espírito Santo não precisa descer aqui um anjo querubim ungido para falar que nós temos que perdoar os nossos ofensores, para falar que nós temos que se aplicar à leitura da Bíblia, a palavra. Isso já está revelado para os nossos corações. Aquilo que já está revelado, irmãos, nós não precisamos buscar outra revelação, está claro para nós. Eu vou te dar outro exemplo. Deus não vai descer aqui para fazer uma faculdade no seu lugar. Se Ele deixar as faculdades, é para você fazer. Existem portas que não vão se abrir se você não passar por processos. Isso é natural da vida. Existem portas que não vão se abrir se você não passar por processos. Se você quer passar por uma determinada porta, você precisa passar por um determinado processo. Recebe isso no nome de Jesus. As coisas reveladas são para nós. Ele deixou para nós. Você sabe que para você prosperar na sua atividade laboral, na sua carreira, você tem que ter empenho, trabalhar, dedicação. Sua avó falava isso, sua mãe falava isso, sua esposa, seu esposo fala isso. Todo mundo não sabe? A gente não ouviu desde pequeno: estuda, trabalha, seja honesto, seja dedicado, faz as coisas direito. A gente não ouviu isso? São coisas reveladas, irmãos. São conhecimento que todo mundo tem. E que a gente precisa se aplicar nesse conhecimento, porque o Senhor deixou para nós. Não vamos transferir para Deus a responsabilidade daquilo que Ele já falou que é nossa responsabilidade, pela palavra. Olha que interessante, irmãos, se você puder anotar isso, anote. Nós cooperamos com Deus nas coisas naturais, e Deus coopera com a gente nas coisas sobrenaturais. Você coopera com Deus nas coisas naturais. Você é o abraço, você é a boca, é a voz de Deus aqui na terra. Você é o braço de Deus aqui na terra para abençoar, para ajudar, para servir. E Deus coopera com você nas coisas sobrenaturais. O Senhor vai cooperar com você naquilo que é sobrenatural, não naquilo que você precisa fazer. Eu sei que às vezes é ruim acordar cedo, né? Mas são coisas reveladas que Deus deixou para nós. É a nossa porção nessa terra. A Bíblia diz: tudo o que você for fazer, faz com todas as suas forças, porque para a sepultura, para onde você vai, não tem ciência, não tem conhecimento, não tem indústria, não tem trabalho, não tem projeto, não tem nada. Então, quando você entrar num projeto, pede a orientação do Espírito Santo e faz com toda a sua força. E faz da forma que você pode.
Porque Deus não vai te abrir portas se você quebra princípios. Agora, se você segue princípios, o Senhor vai abrir portas de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Eu já estou indo para o final, falando essas coisas. Vou voltar aqui, para não dar spoiler. Nós não podemos negligenciar aquilo que já está revelado. Não negligencie aquilo que todo mundo sabe. Porque quando a gente negligencia aquilo que já está revelado, as situações não acontecem na nossa vida. Para dar o próximo passo, nós precisamos aprender algo. Para chegar pela fé aonde nós ainda não chegamos, nós precisamos, em humildade, aprender aquilo que nós ainda não sabemos. Irmãos, nós não somos uma porta, nós aprendemos. Senta com o irmão e aprende alguma coisa, que vai te levar para o próximo passo, que vai te levar para o próximo nível, que vai te levar para o próximo nível de comunhão, de santidade, no ministério, na sua carreira profissional. O mundo está lá, irmão, se mentoreando, se ajudando, coaching. Nós aqui dentro é a mesma coisa, a gente fala discipulado. Cola com uma pessoa que está andando na direção que você quer andar e fala, me ensina, me ajuda com humildade. As pessoas têm muito o que nos ensinar. E você vai avançar no nome de Jesus. Aprende uma nova habilidade, faz alguma coisa diferente e você vai ter um resultado diferente na sua vida. Isso já é revelado, irmãos, isso não são coisas encobertas. Isso o Senhor já tem liberado para os nossos corações. Para chegar pela fé aonde você ainda não chegou, nós precisamos, em humildade, aprender o que nós ainda não sabemos. Então, nós não chegamos lá ainda, porque nós não aprendemos alguma coisa. Muitas pessoas travam na vida porque o orgulho não as deixa ser ensináveis. Quantas pessoas estão quebrando uma empresa, destruindo uma família, retrocedendo na vida, porque não tem a humildade de sentar com alguém e pedir ajuda? O orgulho, irmãos. O orgulho é um dos maiores fatores de mazelas. E o orgulho, irmãos, não está aonde nós vemos somente riqueza, glamour. Eu conheço pessoas que passam por extrema necessidade, dificuldade na vida e são extremamente orgulhosas. Não conseguem levantar a mão, gritar e falar, me ajuda. Me ajuda, estou com um problema no casamento. Me ajuda, estou com um problema na minha família. Me ajuda, eu não estou aprendendo alguma coisa sobre alguma área que a minha vida está andando para trás. Tenha humildade de pedir ajuda. Porque o Senhor tem algo novo para a sua vida. E todas as pessoas que eu vejo que estavam em situações dificílimas, que tiveram humildade de pedir ajuda, o Senhor de alguma forma restaurou. E é assim que Ele tem feito no nosso meio, no nome de Jesus. Então nós não podemos ter áreas travadas na nossa vida. E se a gente tem alguma área da nossa vida travada, seja qual for a área, questiona o que você precisa aprender, quem pode te ensinar. Como você vai dar o próximo passo no nome de Jesus. Porque o que Deus tem para você são coisas grandes. São coisas grandes no nome de Jesus. Ser ensinável é estar aberto para desconstruir aquilo que não serve mais. Teve coisas que nos serviam no passado. Eu sou cristão, irmãos, eu sempre fui cristão, né? E a gente no interior, irmãos, as igrejas tradicionais no interior, assistir televisão era pecado. Quem é dessa época? Não podia assistir televisão, não. Não podia assistir televisão, não podia cortar o cabelo, não podia... Tinha uma série de coisas, irmãos. Eu tinha 10 anos, 7 anos de idade, 8 anos de idade. Não podia jogar bola, que era pecado. E aí um dia o meu irmão ganhou uma bola na escola, eu peguei essa bola escondida e fui brincar de bola à tarde na rua. Aí, mas pra quê, hein? A coisa foi feia. Me entregaram até pro pastor. Foi uma fase, irmãos. Foi uma fase. Amém. Me ensinou a ter disciplina no interior de São Paulo, cidade pequena, lá na terra do Paulo. Presidente Venceslau, aquelas igrejas tradicionais, era dessa forma. Tem situações que não se cabe, né? Não serve. Talvez tenha algo que você aprendeu na sua juventude, na sua infância, ou na sua vida antiga, no seu velho homem, que talvez não serve mais para hoje. Deus tem um novo. Então, desconstrói aquilo que você entende que não te serve mais. E esteja aberto para o novo de Deus. Olha para aquilo que está na sua frente. Olha para as possibilidades, para as portas que Deus pode abrir. Mais tem o Senhor para fazer na sua vida do que tudo aquilo que você perdeu. Então, olha para frente, aprende o novo de Deus. Aprende os princípios, a nova revelação. Entende como Deus está se movendo. E vai junto com quem está indo. E o Senhor vai te abrir caminhos insondáveis. Então, ser ensinável é estar aberto para desconstruir aquilo que não serve mais.
Muitas vezes são sofismas que nos prendem a um passado saudoso, mas que embaraça a nossa vida. Mentiras, irmãos, que ficaram no nosso coração, que nos leva a julgar pessoas, que nos leva a romper laços, que nos leva, de repente, a arrumar confusão no meio da família. Pais que não falam com filhos, irmãos que não falam com seus irmãos por causa de um sofisma, uma situação que foi criada e que foi perpetrada na nossa mente como verdade, e que a gente já entendeu hoje à luz das Escrituras que não serve mais. Então, ser ensinável é estar aberto para desconstruir essas situações, no nome de Jesus, essas barreiras que eram intransponíveis, mas que o Senhor tem nos capacitado a superar. Com a mesma medida de unção, irmãos, aquele que é capacitado, ele vai mais longe. Eu acho que Pedro era mais cheio da unção do que Paulo. Eu não sei quem era mais cheio da unção, Paulo ou Apolo. A igreja de Corinto tinha uma briga lá, quem que é melhor, Paulo, Apolo? E Paulo falou, para com isso, hein? Para com essas histórias aí. Mas eu sei que Paulo foi o maior expoente do evangelho e do cristianismo. E o evangelho chegou até nós. E ele passou por toda a Ásia ali, porque ele, humanamente falando, estava mais capacitado. Se o chamado era diferente, se o chamado era outro, eu tenho para mim que com a mesma medida de unção, a pessoa que é capacitada, ela vai mais longe. Porque Deus te honra onde você estiver, mas a capacidade te abre portas. Te faz chegar em outros lugares, em outras regiões. E ali aonde você chegar, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te fazer prosperar. O Senhor vai te abençoar. Mas quem te leva até esses lugares é a capacidade. O ensino, ele nos faz avançar. A Bíblia diz, inclina-te mais a ouvir. Então, eu tenho falado aqui muito sobre a capacidade, né, o ensino formal, mas mesmo o ensino informal, irmãos. Um conselho baseado na palavra, que muda, destrava completamente uma vida. Quantos irmãos não tiveram a sua vida completamente mudada por causa de um conselho, de uma palavra, de um pedido de perdão, de uma orientação à luz da Bíblia? Mudou completamente um destino. Estou falando que muda destinos. A palavra do Pai muda destinos. Na parábola dos talentos, em Mateus 25:15, você pode conferir aí na sua Bíblia. Mateus 25:15, a Bíblia diz, para um ele deu 5, para o outro deu 2, para o outro deu 1, mas a cada um ele distribuiu segundo a sua capacidade. O Senhor vai distribuir sobre as nossas vidas, segundo a nossa capacidade, segundo a nossa condição de gerenciar aquilo que Ele tem liberado. Alguns exemplos de homens aqui, irmãos, que a Bíblia mostra claramente que eram capazes. Samuel era um homem extremamente capaz, um homem extremamente capacitado na lei de Deus. Ele aprendeu desde cedo, ele estudava, ele se dedicava, ele conhecia. Ele mesmo compilou vários livros da Bíblia, além de escrever 1 e 2 Samuel. Salomão foi um homem completamente capaz. Esdras, que eu já citei aqui, foi um escriba completamente capaz. Moisés, ele foi capaz, ele foi criado na corte de Faraó. Neemias, como eu disse aqui, extremamente capaz. Daniel, a Bíblia diz que Daniel era um dos homens mais doutos da sua geração. Daniel foi extremamente capacitado para exercer aquilo que ele viveu, para viver aquilo que ele viveu e exercer o chamado que ele tinha como profeta. Paulo, como eu disse aqui, falava grego, aramaico, hebraico. Paulo era amigo dos principais filósofos da sua época e Paulo, a despeito do cristianismo, Paulo foi um dos maiores filósofos da sua época. O que eu estou falando aqui? Se aplica a conhecer algo novo, porque Deus vai te levantar a partir desse ponto. Da Bíblia, da sua carreira profissional, da sua área de negócio, daquilo que você faz no seu dia a dia, se aplica, porque o Senhor vai abrir portas a partir dos passos de fé que você dá. O Senhor vai te abrir portas a partir dos passos de fé que você dá, a partir da sua diligência. A Bíblia diz que o diligente prosperará, e o Senhor vai fazer isso no ministério, no chamado, aonde você escolher. A área que você escolher. Eu falei que Neemias era fiel, eu falei que Neemias era ensinável, porque aprendeu a conduzir, aprendeu a governar, mas Neemias também ele era disponível. E na condição de Neemias, ele entendeu um propósito, e ele falou sim para esse propósito, independentemente dos seus títulos, independentemente das suas possibilidades. Neemias, quando ele viu que tinha uma necessidade, ele falou, vou fazer alguma coisa. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele falou, não sei o que eu posso fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu aceito esse desafio. Disponível não significa desocupado. Talvez isso é um sofisma que às vezes o inimigo coloca na nossa mente.
Eu só posso fazer alguma coisa de útil na vida de alguém, abençoar a vida de alguém, se eu não estiver trabalhando, se eu não tiver um emprego. Às vezes a gente pensa, eu não consigo fazer nada por ninguém, porque eu tenho minha família, eu tenho casa para arrumar, eu tenho esposa para cuidar, ou marido para cuidar, ou filho para cuidar, ou um trabalho, ou uma escola, ou isso, ou aquilo. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. E a gente vai postergando a bênção de Deus na nossa vida. E a gente vai postergando dar um passo no nosso chamado. E a gente vai pegando tudo aquilo que é bênção que Deus nos deu, e a gente volta para Ele e fala, ó, eu não posso abençoar ninguém, porque o Senhor me deu uma bênção. Porque como eu tenho um bom emprego, então eu não tenho tempo para as pessoas. Daniel, mesmo sendo o primeiro-ministro da Babilônia, que era a nação mais poderosa da sua época, ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Quando eu lembro da história de Daniel, eu me incomodo. Porque eu acho que ele era mais ocupado que eu. Eu, sinceramente, como eu sei que Babilônia ali, naquele governo, tinha muitas pessoas querendo se aproximar do rei, querendo um negócio, querendo negociar com a Babilônia, e ele era o chanceler, eu acho que ele era muito requisitado. Mas ele sabia priorizar. Ele sabia o que era importante para ele, e eu digo para você, se você é uma pessoa extremamente ocupada, você tem que ser uma pessoa extremamente íntima de Deus. Porque as suas decisões têm que ser decisões certeiras, para não comprometer a sua família, para não comprometer a sua empresa, porque envolve muitas pessoas, porque você carrega muita responsabilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então o disponível não é o desocupado, irmãos, não é aquele que não trabalha, é aquele que não tem o que fazer. É aquele que prioriza a agenda do céu. É aquele que coloca as coisas na sua vida, é gestão de tempo, irmãos. Coloca as coisas certas no lugar certo. Em primeiro lugar, o que é? O reino de Deus e a sua justiça. E em Mateus 6,33, que diz esse versículo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu gosto daquela versão que diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque Jesus ali está falando, olha, vocês ficam preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, com qual carro vai andar, como vai ser a sua vida profissional, com quem você vai casar, como vão ser os seus filhos, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas estas coisas o Senhor se respalda, se responsabiliza em acrescentar na sua vida. O Senhor acrescenta na sua vida todas estas coisas. Quando você dá prioridade para a agenda certa, todas as demais coisas se encaixam. Eu lembro que no tempo de faculdade, ou até mesmo do MBA, foi puxado. Eram 3 sábados por semana, das 8 da manhã às 18 da tarde. Às vezes vinham algumas tentações do coração de reduzir o ritmo na igreja, de reduzir o ritmo na obra de Deus. Foram 2 anos e 9 meses, 3 sábados por mês, das 8 da manhã às 18 da tarde. Fora os trabalhos, fora as atividades, fora as agendas, fora tudo que vinha, fora tudo que acontecia. Mas eu falei, eu orei, eu pedi essa bênção para Deus. Eu não vou deixar a obra pela bênção que Deus me deu. Eu vou no limite da minha força, mas eu vou continuar. O único momento, irmãos, que eu deixei um pouco a igreja, foram os 2 ou 3 últimos domingos que eu estava para entregar o meu TCC, que foi a coisa mais puxada da vida. Naquele momento eu falei para a Vanessa e para os irmãos da célula, vou ficar 3 domingos sem aparecer na igreja. Preciso pegar os domingos das 6 da manhã às 10 da noite para terminar o meu trabalho. Foi só esse o momento em todo o período. Isso não me torna melhor do que ninguém, tá, irmãos? Não estou falando disso. Eu estou falando que tudo é decisão nossa. Quando você decide a coisa certa, o Senhor te respalda. Então, prioriza a agenda do céu. A despeito que você vai casar, que você vai construir uma família, que você vai construir uma carreira, que você vai fazer todas essas coisas, porque Deus te chamou para isso. Enquanto a gente está na terra, a gente faz tudo isso. Mas a gente coloca em primeiro lugar a agenda do céu. Eu falo para todo mundo, os meus cultos, nesse aspecto eu sou religioso. O meu domingo é do Senhor, estou na igreja. Não adianta vir visita na minha casa, não adianta me convidar para isso, me convidar para aquilo, só em situações muito específicas. A gente precisa entender quais são as prioridades da nossa vida. Então, todas as pessoas que Deus chamou, de alguma forma, eram ocupadas, estavam trabalhando. Deus sempre chamou pessoas extremamente ocupadas. Se você tem muito o que fazer, é com você que Deus está contando. Eu queria que meu dia tivesse 48 horas, tanta coisa que eu tenho para fazer e não dou conta. E é comigo e é com você que o Senhor está com... É ou não é, irmãos? Hoje a minha esposa já me deu o task, falou, quando chegar em casa a louça é sua.
Eu falei, conta comigo, glória a Deus. Sei que eu vou chegar animado e vou ajudar sim. Vou fazer sim. Muita coisa para fazer, irmãos. Temos muita coisa para fazer. E é com a gente que Deus está contando. Na Bíblia foi assim, todas as pessoas que Deus chamou estavam trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, Gideão estava malhando trigo no lagar, Eliseu estava arando a terra com carros de boi, Pedro estava pescando, Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, e Neemias estava servindo o rei. O Senhor conta comigo e com você para esta obra sim, a despeito de tudo que nós estamos fazendo. Não é para a gente sair largando tudo e vir não, nós já estamos aqui, o reino de Deus é lá onde você está. Deus vai te usar como um instrumento de bênção para abençoar pessoas, aonde você estiver, lá é o seu campo missionário, são aquelas pessoas que o Senhor quer atingir, é aquelas pessoas que você vai servir, trazer para a célula, para a igreja, para o reino, que você vai abençoar. Deus não precisa pedir aquilo que Ele te deu, é seu. Ele pediu Isaac para Abraão, mas depois falou, não, o filho é teu, pode ficar, não precisa não. Foi Ele que te deu, foi Ele que liberou sobre a sua vida. Ele quer mais que você prospere nos seus passos, nos seus caminhos, foi Ele que estabeleceu. Você vai se dar bem lá, você vai prosperar lá, mas naquele lugar você vai honrar o nome do Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor naquele lugar, é com você que Deus conta. Só estabelece a agenda certa. Pega a sua semana e faz assim, o horário do devocional, o horário da oração, o horário da leitura da Bíblia. Deus nunca me pediu, irmãos, o meu tempo de trabalho, eu trabalho todos os dias. 8, 9 horas, segunda a sexta, às vezes sábado, domingo, às vezes domingo à noite chego do culto. Deus nunca me pediu, Ismael, sai do seu trabalho. Pode ser que um dia Ele me peça, Ele não pediu, tá? Então eu nunca tive paz no meu coração para isso. Deus nunca me pediu o meu tempo com a minha família, irmãos. A menos que eu me desorganizei. O que eu sempre entrego para Deus é o tempo do ócio. Quando estou lá em casa, os horários que eu sei que eu não tenho, marco as reuniões da igreja, marco as reuniões de discipulado, sei o horário da célula, organizo minha vida, organizo o horário que eu vou ler a Bíblia, me organizo com antecedência. Não tenho muito tempo, irmãos. Não tenho muito tempo para televisão, não tenho muito tempo para rede social, por isso que eu não sei nem mexer. Eu tenho 39 anos, irmãos, não sei mexer no Instagram. Eu tenho lá que eu usava nas lives e não uso mais. E eu falei para a Vanessa, o dia que eu conseguir mexer, profissionalizar e organizar, eu volto. Enquanto deixa lá, paradinho. Teve um ano, se eu não me engano, foi o ano passado que eu não consegui ir no cinema, não consegui assistir um filme. Esse tempo, irmãos, eu entrego para o Senhor, não tenho mesmo. Mas aquilo que é importante para você, que você gosta, Deus não vai te pedir não. Deus quer que você prospere lá. Deus vai te abençoar lá naquele lugar. É só a gente priorizar a agenda do céu. É só você ter no seu coração cuidar de pessoas, que aonde você estiver, você vai estar cuidando de pessoas, abençoando. O Senhor quer realizar o extraordinário na sua vida cotidiana. O Senhor quer levar a presença dEle para a sua vida ordinária, no seu dia a dia, nos seus pequenos afazeres, a glória dEle vai ser manifesta. Estamos indo, irmãos, para o final, estamos avançando. Tudo isso aqui a gente está falando de capacitação, amém? E de disponibilidade. Todos esses, eles tiveram algo em comum. Todos esses homens que eu falei, Davi, Gideão, Moisés, tiveram algo em comum. Na hora que Deus falou, agora é tempo de você fazer algo específico, eles pegaram e falaram, eu vou, com o coração aberto. Na hora que Deus falou, olha, agora é tempo de você entrar numa célula, entrar no ministério. Agora é tempo de você mudar a sua postura em algumas áreas e tomar uma posição. Eles pegaram e foram, eles não titubearam, eles falaram, eis-me aqui. E é isso que marca a nossa disponibilidade para com Deus. Na hora, no tempo certo, na hora do chamado, a gente fala, Senhor, eis-me aqui. Estou preparado, estou me alistando para esta guerra. Conta comigo. Essa situação tem a ver comigo. Eu quero fazer algo diferente na vida de alguém. Eu quero ser alguém na vida de alguém. Não tem problema nós termos a nossa agenda pessoal. Você vai cuidar da sua vida. Você vai cuidar da sua saúde. A sua família vai ser abençoada e vai estar aqui junto com você, servindo, abençoando no reino. Você vai para a academia. Você vai se alimentar de forma saudável. Você vai cuidar da sua carreira, da sua vida profissional. Você vai ter a sua agenda pessoal. Não tem problema nenhum a gente ter essa nossa agenda pessoal, porque no meio de tudo isso, Deus tem propósito. No meio de tudo isso, Deus tem chamado. No meio de tudo que Deus colocou no seu coração, que é bom, existe propósito, existe chamado. O Senhor vai te capacitar a fazer. Mas nós temos que saber que existem gigantes que nos cercam, que só nós podemos derrotar. Então, na hora que os gigantes aparecem, a gente tem que falar, eis-me aqui. A hora que é hora de intensificar em oração, você intensifica em oração. A hora que é tempo de se aliançar, você se aliança.
A hora que é tempo de você acelerar, você acelera. A hora que é tempo de santidade, é tempo de santidade. A hora que é tempo de dar passos, de marchar, você dá passo, você marcha no nome do Senhor, e aquilo que você se propôs. Tem amigos que perguntam, Ismael, como que você aguenta? Segunda, terça, quarta, e todos esses dias, e horários, e não sei o quê. Eu vou te falar como eu aguento. Isaías 40, 30. E o Senhor renovará suas forças, e subirá com asas como águias. Andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Eu faço o que eu faço, porque é sobrenatural, é pelo Espírito Santo. Você vai fazer o que você vai fazer, porque vai ser sobrenatural, vai ser pelo Espírito Santo. Na verdade, você já tem feito todas essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que já se move em você. Eu louvo a Deus, irmãos, porque você é cheio do Espírito Santo. As ideias que vêm na sua mente, no seu ambiente de trabalho, não é natural, não vem de você, é o Espírito Santo que está em você, para abençoar pessoas. Amém? Então nós vamos ter a nossa agenda pessoal, mas a gente precisa entender que existem gigantes que nós vamos superar a partir da nossa disponibilidade, do nosso eis-me aqui. O Pai nos preparou a vida inteira para esse tempo e Ele quer contar conosco a partir de um posicionamento fiel, ensinável e disponível, para a gente viver o próximo nível na sua presença. E para a gente concluir aqui, irmãos, muitos sofismas foram colocados no nosso coração e nós precisamos derrubar esses sofismas. A Bíblia diz, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. Quando você flui, a partir dele, o jugo é suave, o fardo é leve. Quando você está indo contra um propósito, contra a sua natureza, contra aquilo que Ele quer de você, as coisas podem ser pesadas. Quando você está fluindo a partir dele, o jugo é suave e o fardo vai ser leve, no nome de Jesus. O ministério, a obra, a sua filiação, a sua identidade não vai ser um peso para você, vai ser leve. Você vai fazer tudo o que você fizer com prazer. Você vai abrir mão de algumas coisas com prazer. Neemias não voltou para Jerusalém como líder dos hebreus. Ele voltou como governador da Pérsia e da província da Judéia. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. O líder dos hebreus era Zorobabel. Neemias, ele não voltou como líder dos judeus. Neemias voltou para Jerusalém com uma posição oficial do governo persa. Ele voltou nomeado governador. Então aqui eu quero liberar algumas verdades para o nosso coração. O rei Artaxerxes I, ele promoveu Neemias a governador, e ele deu carta, se a gente continuar lendo a história, a todos os pachás que deixassem Neemias passar e lhe dessem suprimentos, e deu cartas a Asaf, responsável pela floresta do rei, que lhe desse toda a madeira necessária. Quando você diz, eis-me aqui para o Senhor, a despeito dos seus títulos, se prepara para um tempo de promoção na sua vida. É assim porque é assim, irmãos. Quando você entra no centro do seu chamado, quando você começa a abençoar pessoas, do jeitinho que você é, quando você começa a ajudar alguém, servir alguém, orar, correr, fazer as coisas, o Senhor te leva para um tempo de promoção. Neemias, ele foi promovido de copeiro a governador. É promoção e provisão da parte de Deus, de uma forma sobrenatural. Artaxerxes falou para todo mundo deixar ele passar e falou para o guarda da floresta, dá tudo o que ele precisa, porque ele está numa grande obra e ele não pode parar. Vocês conseguem entender que no mundo espiritual, como eu falei, existem situações que travam a nossa vida porque estão esperando o nosso sim para Deus? E em todo momento que nós damos um sim para Deus, as portas se abrem de uma forma sobrenatural. Existem sims que o céu está esperando da minha parte, existem sims que o céu está esperando da sua parte. Nesses últimos anos eu experimentei coisas lindas, irmãos. Nós desafiamos alguns irmãos a assumir célula. Esses irmãos em poucos meses foram promovidos no trabalho, receberam uma reviravolta na sua vida. Outras irmãs engravidaram. Existem portas, irmãos, que o Senhor abre de uma forma sobrenatural. Irmãos, o Senhor tem compromisso com aquele que está comprometido com Ele. Ele fecha com quem fechou com Ele. E Ele vai abençoar de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Ismael, onde que está isto na Bíblia, para a gente entender esse negócio de Deus fechar portas? Nós vamos falar aqui agora já da referência. Então, antes de falar essa referência, a primeira coisa que vem com o nosso sim é promoção e provisão da parte de Deus, tá? O Senhor tem bênção para a sua vida. Existem liberações do céu para você quando você fala sim para Ele. Eu não sei como. Eu não sei se é através de um ministério, só você abrir sua boca no seu local de trabalho. Talvez o Espírito Santo está instigando o teu coração
abrir um tempo de oração lá. Compartilhar a palavra com a sua família. Talvez o Espírito Santo está impelindo o teu coração a entrar no ministério, no louvor, na recepção, eu não sei aonde. O que eu sei é que um sim para o céu abre portas na terra de uma forma sobrenatural. Um sim para o céu abre portas na terra. Nós nunca perdemos quando nós damos um sim para o céu. Nós nunca perdemos, nós só ganhamos. O Senhor só acrescenta na nossa vida. Quando Neemias definiu a prioridade na vida dele, todo o resto se encaixou. Então, quando nós definimos a prioridade das nossas vidas, irmãos, todo o resto se encaixa. Daniel capítulo 10, a Bíblia narra uma história que Daniel estava ali no vale do rio Tigre, orando ao Senhor, e de repente aparece um anjo. E ele estava já 21 dias orando e jejuando. A gente conhece o famoso jejum de Daniel, né? Que ele se abstém de coisas boas, etc. A gente conhece essa história da Bíblia. O que me chama a atenção nessa história, irmãos, é que desde o primeiro dia que Daniel se dispôs a orar e a consagrar ao Senhor, Deus mandou a resposta. A resposta, ela veio. Mas a resposta que Daniel precisava, ela ficou retida nas regiões espirituais. Quando Gabriel chega até ele, Gabriel fala para ele: Daniel, varão muito amado, varão valoroso, você é muito amado. Desde o primeiro dia que você dispôs, o Senhor ouviu. O Senhor mandou a resposta. Mas ela ficou retida porque o príncipe da Pérsia se levantou e se opôs a mim. Mas o Senhor mandou Miguel, um principal dos seus príncipes, um príncipe do exército do céu, e no mundo espiritual ele liberou a minha passagem e eu vim até você, depois de 21 dias. Existem situações, irmãos, que Deus já liberou do céu sobre as nossas vidas. Mas que elas só vão chegar até nós porque existe oposição no mundo espiritual. Elas só vão chegar até nós quando nós perseveramos, quando nós intensificamos. Elas só vão chegar até nós quando nós damos um sim para o céu. Existem portas que já estão estabelecidas, mas que a gente só consegue passar em momentos específicos. Então, nesses momentos, a gente persevera, a gente continua, e a gente se dispõe a fazer algo. E o Senhor opera de uma forma sobrenatural. Neemias, ele recebeu, como eu disse, a promoção e a provisão, porque ele foi achado fiel. Se Neemias não fosse fiel no seu coração, poderia se corromper e receber tantas bênçãos, ou as bênçãos poderiam paralisar a vida de Neemias. Imagina o seguinte: Deus estava olhando do céu, procurando um homem que fosse fiel na terra. Aí está lá Neemias. Aí, como eu disse, Neemias do dia para a noite é promovido de cooperador a governador. Aí, como governador agora, o rei Artaxerxes fala para ele: você tem tudo o que você precisar para fazer essa obra. Aí Neemias pega tudo o que ele precisa, a saúde que ele precisa, a capacidade que ele precisa, o dinheiro que ele precisa, e Neemias pega e fala: agora eu vou viver minha vida, porque eu tô na bad, então agora eu vou viver minha vida. Então o fiel é justamente aquele que, o oposto do inconstante, o oposto daquele que não merece confiança. Deus olhou para Neemias e falou: eu vou investir em Neemias. Eu vou abençoar Neemias. Eu vou abrir as portas para Neemias. Porque quando eu levantar Neemias na terra, ele vai honrar o meu nome. Eu vou promover Neemias. Eu vou enviar provisão em Neemias. Porque ele é fiel. Ele não vai ser inconstante por causa das circunstâncias. Ele não vai desanimar quando as coisas forem ruins. Ele não vai desanimar quando o inimigo se levantar, quando Tobias e Sanbalate se levantar. Ele vai continuar no propósito que eu levantei. Aí Deus foi lá e investiu na vida dele. Deus foi lá e investiu poderosamente na vida dele. É por isso que o Senhor investe naqueles que são fiéis. Deus olha para a terra e procura tais pessoas que Ele pode. O Senhor está procurando pessoas em quem Ele possa investir. O Senhor pode investir na sua vida poderosamente. O Senhor pode fazer com você a mesma coisa que Ele fez com Neemias, te promover do dia para a noite de copeiro para governador, te levantar para uma obra, enviar provisão, te capacitar, te honrar, te estabelecer, te dar tudo o que você precisa, te dar um exército para lutar. E o seu coração vai se manter firme nele, firme na sua palavra, sem dúvida, sem sombra de variação, sem titubear para a esquerda e para a direita, sem pegar tudo o que Deus te deu e falar: agora eu quero minha parte na herança e vou para uma terra estranha gastar com os meus amigos. O Senhor está à procura desses. Deus investiu na vida de Neemias porque sabia que podia contar com ele. Um sim para o céu abre portas na terra. Assim como aconteceu com Daniel, existem bênçãos que estão retidas, mas que o Senhor quer liberar no nome de Jesus. Pela tua fidelidade, pela tua comunhão com o Espírito Santo, pelas convicções que estão bem estabelecidas no teu coração. Você precisa estabelecer consigo mesmo e buscar pelo Espírito esse nível de fidelidade.
que faz abrir portas sobrenaturais. Tem coisas que só rompem na nossa vida quando nós tomamos uma posição. Tem coisas que só rompem na nossa vida quando do fundo do nosso coração a gente decide se posicionar como fiel, ensinável e disponível. Se posicionar como uma pessoa íntegra. E falar: Senhor, eu vou honrar o Teu nome. Quando o Senhor operar na minha vida, quando as coisas acontecerem, e mesmo quando ainda não acontecerem, eu vou honrar o Teu nome. E como eu disse, irmãos, para encerrar, existe recompensa para aqueles que buscam a Deus. Vai haver recompensa para a sua vida se você buscar o Senhor, se você se colocar nesta posição. Todos aqueles que estiverem posicionados em Deus vai receber da parte do Senhor a sua promoção e a sua provisão, porque esta é a promessa de Deus. E tudo que é diferente disso, irmãos, não está na Bíblia. Ismael, Deus só tem coisas boas, Deus só tem coisas boas. Para quem é fiel e para quem obedece, o Senhor só tem coisas boas. O amor de Deus e a graça de Deus flui de uma forma sobrenatural, amém? Já estamos encerrando, eu quero convidar os irmãos do louvor para me ajudarem aqui para esse tempo. Nós queremos orar sobre tudo isso. Mas antes da gente orar e encerrar, eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Malaquias. Malaquias estava nesse mesmo contexto de Neemias, tá? Malaquias capítulo 17, aliás, capítulo 3, versículos 17 e 18. Eu sei que mais nunca, irmãos, bênçãos vão ficar retidas sobre as nossas vidas por falta de um posicionamento do nosso coração. Eu sei que mais nunca bênçãos vão ficar retidas na nossa vida por causa de um eis-me aqui para o Senhor na estação própria. Eu sei que sofismas caem por terra no nome de Jesus. Achar que é pesado, achar que é um fardo, achar que é demais para a nossa realidade, achar que é sofrido, achar que nós vamos perder a família, achar que nós não vamos viver os nossos sonhos, tudo isso é sofisma, irmãos. Foi o Senhor que estabeleceu todas estas coisas para a sua vida. Foi o Senhor que te deu a sua família, você não vai perdê-la. Foi o Senhor que te deu essa carreira, essa profissão, Ele quer que você seja promovido, Ele quer te abençoar mais. Foi o Senhor que liberou sonhos no teu coração para você viver a partir da presença dEle. Malaquias capítulo 3, versículos 17 e 18, a Bíblia diz assim: no dia que eu agir, diz o Senhor, eles serão o meu tesouro pessoal. Ele está falando de você. O Senhor, Ele está te chamando de tesouro, tá? Você é o tesouro do Pai. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho. Ele te vê como um filho. E essa é a compaixão, esse é o amor que Ele sente por você. Do filho que obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Vai ficar cada vez mais nítida a diferença entre o que serve e o que não serve. O Senhor, Ele quer estabelecer na sua vida. O Senhor, Ele quer mostrar para todos a diferença entre o que serve e o que não serve. E Ele vai mostrar, assim como Ele mostrou para Jó, que o seu Redentor vive e no final Ele se levantará sobre a terra. O seu Redentor vive. O Senhor quer estabelecer os teus caminhos. O Senhor te chamou para caminhos mais elevados. O Senhor te chamou para propósitos maiores. Eu queria te convidar nessa noite a se colocar de pé.